Então, Textile Exchange é uma, como a Marina falou, é uma organização internacional sem fins lucrativos que está fazendo 20 anos esse ano, e o interesse sempre foi realmente contribuir para o desenvolvimento de alternativas na área da sustentabilidade para a cadeia da moda, com a linha de corte que é fibras e materiais até antes da fiação, quer dizer, tudo que vai para a cadeia de produção. Isso é um evento que aconteceu em Vancouver, nós temos encontros anuais, esse foi o encontro de 2019, que foi o último que eu participei presencialmente, e nesse encontro a gente lançou o desafio que a gente chama de Climate Plus, que é o Clima Mais, que nada mais é do que foi feito nessa época, se baseou nos estudos do IPCC 2018, que é a Comissão Internacional de Avaliação das Mudanças Climáticas. Desse estudo se verificou que a necessidade de reduzir as emissões em até 45% para que a gente consiga não aumentar a temperatura da Terra em 1,5 graus centígrados até 2030. Se lançou esse desafio, pensando na cadeia da moda e pensando nos materiais, fibras e materiais que vão para a cadeia da moda. E a gente chamou de Climate Plus na época, ou de Clima Mais, porque, na verdade, quando a gente está falando aqui, tentando emular um pouco esse conceito de que nós temos que pensar fora da questão só emissão, só materiais, só moda, realmente envolve muito mais do que isso, envolve todo o planeta e as comunidades que nele vivem. Então, a gente sabe que, quando se trata de mudança climática, a gente tem que se preocupar com a saúde do solo, tem que se preocupar também com biodiversidade, com qualidade e fornecimento de água e também outras inúmeras questões que estão envolvidas nisso. E, especialmente, a contribuição, a colaboração entre as diversas instituições que trabalham buscando esse mesmo objetivo. Então, lá em 2019, se lançou e se procurou estabelecer um padrão. Qual é que é o baseline? Qual é que é o ponto zero a partir do qual a gente vai começar a reduzir esses 45% da emissão até 2030? Se utilizou como referência os dados globais de produção de cada um desses materiais que são usados na indústria, poliéster, nylon, algodão, couro, enfim. Os dados globais da produção desses materiais que vão hoje para a indústria da moda e os dados que se dispunha na época e que são atualizados frequentemente quanto ao impacto ambiental, especialmente com relação a gases de efeito estufa que esses materiais têm. Logo de cara se viu que existem gaps, que existem informações incompletas. Para começar, a própria questão da produção desses materiais que vão para a indústria, para a cadeia têxtil, a gente reavaliou, mas especialmente faltavam dados com relação a ciclo de vida de produto, que eu acho que sobre isso até tem alguém que vai comentar logo em seguida, né? Mas a gente percebeu que as informações são muito limitadas, precisam ser refinadas, e esses estudos vêm sendo desenvolvidos desde então. A Textile Exchange, graças ao apoio dos seus membros, financiou vários institutos e organizações internacionais, universidades, que estão reelaborando inúmeros estudos de análise de ciclo de vida do produto. 2019, essa é a emissão da indústria têxtil. 2020, no final de 2020, houve uma redução um pouco, muito devido à questão da pandemia, evidentemente. Isso aqui é uma projeção do crescimento das emissões se a gente não fizer nada. Quer dizer, o feijão com arroz continua não se fazendo nada. A gente, ao invés de reduzir essas emissões até 2030, nós vamos praticamente aumentar 50% das emissões. O que a gente quer é essa curva aqui. É reduzir, tirar da atmosfera, a gente quer. É uma proposição que se fez para as indústrias que participam desse desafio, que haja essa redução de até 170 milhões de toneladas para tirar da atmosfera. Como é que se faz isso? Esse é o grande problema, acho que isso é o interesse de todo mundo que trabalha na área. Textile Exchange tem algumas ferramentas, então, só aqui não vou comentar porque o tempo é pouco, mas existe um benchmarking que é estabelecido internacionalmente com inúmeras empresas que medem os seus impactos e comparam dentro da empresa e entre si. Todas essas informações estão no site da Textile Exchange, eu recomendo vocês fortemente a olhar, buscar. A maior parte delas são gratuitas, são públicas, só essas que são de estudos financiados pelos membros, que tem uma certa restrição, mas eu recomendo a todos vocês, se tiver a oportunidade de se virar membro da Textile Exchange. Não custa, para alguns casos não custa nada, inclusive, e as informações são muito valiosas. Esse é o gap que a gente quer romper.
baixar daqui para cá. Se simplesmente a gente diminuir um pouco o ritmo da indústria, essa evolução é feita pensando num crescimento da indústria de 3% ao ano, que é um crescimento razoável para o que a gente tem mundialmente. Se a gente reduzir para 1% ao ano o crescimento da indústria, não é simplesmente baixar, mas é reduzir a forma de crescimento, a gente já consegue essa diminuição. Isso tudo, obviamente, modelos teóricos, né? Se a gente fizer uma agressão realmente agressiva no tipo de material que está sendo escolhido para ir para a indústria, quer dizer, o pessoal usando o tênis Veja, aí, que tem preocupação em usar algodão orgânico, uma série de coisas, a gente vai conseguir mais uma excelente redução. Mas a gente ainda tem esse gap. Temos ainda 1/3 da redução que a gente precisa ter, a gente não está conseguindo simplesmente diminuindo o ritmo da indústria e nem utilizando materiais mais sustentáveis que hoje estão no mercado. A gente precisa romper esse gap. E esse gap, eu acho que aí entra a nossa conversa. A única maneira de vencer isso aqui é com inovação, e essa inovação passa por economia circular e passa por uma forma regenerativa de atuação. A gente vê muita gente atuando responsavelmente, mas hoje não adianta ser responsável. A gente tem que, se pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar para desfazer coisas que a gente fez, era o que a gente deveria fazer. Então, a gente tem que realmente regenerar, recuperar os danos que a gente fez até agora. Então, isso é muito teórico, e eu queria só para dar alguma ideia de como é que o buraco é grande e a urgência é muita, né? Mas os exemplos, e esse aqui é só um caminho que a gente tem, passam por essas coisas como agroecologia. A gente vê nos congressos, pessoal, não tem congresso dos últimos 3 anos para cá que não foque na questão da agricultura regenerativa. A gente faz agricultura regenerativa no Brasil desde o tempo ancestral, né? Desde as comunidades que o Cacá representou aqui hoje. E esse pessoal está fazendo esse tipo de coisa hoje. Aquela primeira foto da esquerda essa é na Paraíba, aqui numa região que era uma região absolutamente degradada, agricultura de rapina irresponsável, destruiu a região. Hoje tem um assentamento com 20 mil famílias ali, produzindo comida e produzindo algodão, de forma com um modelo agroecológico. Vocês olham a riqueza que é o verde que tem ao redor. Existe nessa forma de produção a possibilidade de descentralizar a produção. Quer dizer, vocês veem ali embaixo, tem um descaroçamento de algodão, que não é feito numa mega usina, que o algodão teve que levar não sei para onde para fazer. As comunidades têm o seu próprio descaroçamento, tem a possibilidade de fazer o seu fio, como está ali a Dona Joana, com o fio dela que ela fez, que ela coloriu e fez o fio. Claro, vocês vão dizer, isso aqui é uma coisa muito nicho, muito pequena. Sim, mas é possível, e esse modelo descentralizado pode ter várias dimensões, várias formas. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o Silvio. Quando ele, num dos slides dele, ele tratou o seguinte, no sentido, né, de reduzir a produção da empresa, né? Aí eu queria saber a forma que ele colocou, se é reduzir a produção da empresa de forma de utilização do uso ofensivo ao meio ambiente, né? Ou se é realmente reduzindo na sua produção para que haja menos poluente, na sua apresentação. Não, o fato ali que essa modelagem é prevendo uma diminuição da aceleração do crescimento, que se diminua o crescimento da indústria têxtil, medido em quantidades, em toneladas de produtos que vão para o mercado e saem do mercado todos os anos. Quer dizer, é reduzir a quantidade de material circulando. Isso não significa reduzir valor, não significa reduzir trabalho. Aí nós estamos lidando com redução de materiais que vão para a indústria. Então, é trabalhar mais com materiais que sejam mais duráveis. São essas alternativas que o pessoal vem trabalhando hoje em termos de inovação, né? O próprio Senai tem uma linha de trabalho que busca materiais que trabalha com fibras que são recicladas, quer dizer, não precisa produzir, ela retorna para o ciclo produtivo, ou fibras que sejam mais duráveis. Então, que o crescimento, a oferta de fibras e materiais no mercado, ao invés dela crescer 3% ao ano, ela vai crescer só 1% ao ano, porque o resto vai ser material que vai ser mais reciclado, que vai ser mais durável, mas, de novo, não é reduzir trabalho e reduzir valor, é reduzir material circulando. Silvio, você traz ali num dos slides, você fala sobre a emissão de CO2.
Em um você trouxe que o poliéster representa 27, isso no geral, e o algodão 37, que eu acho que inclui, inclusive, outras indústrias, pelo que eu entendi, né? Aí, quando você traz o apparel, né, que você traz só a parte de cama, mesa e banho, footwear, você coloca 33% poliéster como maior emissor, e seguido e o cotton 10%. Isso está relacionado ao volume que é produzido no mundo, ou isso, quando a gente faz um comparativo, uma tonelada de poliéster e uma de algodão, qual é o maior emissor? Talvez eu tenha ficado um pouco não claro, mas a primeira pizza que aparecia é o que a gente tinha de distribuição teórica lá em 2019. Depois a gente atualizou para aquela segunda pizza, tá? Mas a pizza se refere a calçados, roupas e têxtil doméstico, têxtil domiciliar. Não está aí todo o material têxtil que vai para automotiva, para construção civil, não está. Então, é exclusivamente moda ou uso domiciliar. Então, a distribuição é aquela segunda que você viu ali, não a primeira, a distribuição que a gente tem agora. Também porque no primeiro modelo não estava borracha, o couro era considerado ainda de maneira incompleta. Então, então, respondendo à pergunta, aquilo é a emissão de cada material vezes a proporção de cada material na composição da pizza. Então, ali é quantidade vezes emissão, especificamente com linha de corte. Fibras e materiais utilizados para vestuário, calçado e têxtil doméstico.